Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências da vida e da morte, ciências que podem ser renováveis e o que pertence aos nossos direitos de viver e ciências não renováveis que não pertencem aos nossos direitos e que muitas das vezes vêm propagados com direitos sociais invertido, ok? Irmãos, quero que vocês compreendam, certo? Espírito de criação. Essa é o tema desse blog diário, um blog de 1270 e minguando até o fim dessa noite milenar. Ela vai minguar até o fim dessas noites. Independente dessa situação, eu vou estar gravando, né, durante esses 1335 manhãs, tarde e noite, ok? Sendo 1290 blogs diários que eu vou produzir até o fim do governo Jesus, até que se possa realmente trazer consciência e conhecimento sobre o Cristo, o que Deus vier a criar, a segunda sociedade, e que ela foi mal instruída, né, pelos vandalismos, pelos rebeldes, né? E esses grupos de rebeldes, eles têm a tendência de criar espírito de criação. Espírito de criação. Irmão, o espírito de criação são tudo aquilo que não é relacionável. Ele cria situação para relacionar a sua sociedade. Ele não tem harmonia, ele não tem vida, ele não tem nada. Ele dizem que ama, mas não ama, porque ele é uma criatura. Ele representa o poder econômico, né? O poder econômico que não é social. Eles dizem ser social, mas não é social. Eles invertem. Ou seja, você cria uma situação para você relacionar a sua sociedade e exige dela algo. Você vai dizer, olha, a minha sociedade, ela tem que entrar dentro do ônibus e já ter o dinheiro para pagar a sua passagem. É uma situação que é premeditada. Então, isso chama o espírito de criação. Você premedita uma situação para você relacionar a pessoa. Não dá certo, irmão. Você tem que, determinada situação, ela pode estar bom, pode estar ruim. E muitas das vezes esses espíritos de criação, ele aposta como um ditador e muitas pessoas fazem a oblação para isso, dizendo, olha, ele está correto, e bate palma de forma equivocada. Irmão, você não pode ir preparado para relacionar a sua sociedade. Você tem que ter harmonia de corpo, esperar. Olha, se tiver ruim, vamos resolver da forma pacífica. Se tiver bom, vamos resolver de uma forma boa. Mas se você for premeditado para relacionar a sua sociedade, isso é um espírito de criação, ok? Existe espírito de criação que ele vem propagado pelo falso Cristo, pelo falso poder, e eles estão postados nos sistemas políticos. E a ideia deles é criar situações adversas do que se poderia dizer, né? O que se poderia ser o correto e que poderia ser o correto, mas não é, né?
têm o poder eles têm a poder para justificar e trazer o conhecimento, mas nesse meio período eles vai propagar a falsidade econômica, social de cada corpo em específico, e eles vai criar um conflito. Aí ele vai transferir essas responsabilidades social para os corpos e ausentando do verdadeiro poder. E nesse meio termos, as pessoas inconscientes, o que eu já havia dito no blog anterior, elas vão entrar em conflito social com seus corpos e vai se tornar corpos querendo dominar o outro. Ah, você está errado, eu vou lá, mato o cara. Satanismo, ok? É a mesma coisa que vieram acontecer há 2 milênios, né, atrás, né? Jesus mata Emanuel para governar no lugar dele. E Jesus governa no lugar dele com um falso poder, né? Com um falso corpo, né? E é assim que funciona. Essa situação, muitas das vezes, ela vem, né, propagado com o falso Cristo. E por isso a gente entra em crise. Aí nesse falso Cristo, cada grupo religioso, cada grupo político, tudo, irmão, que se agrupa, são rebeldes que rebela contra Cristo. Eles formam um poder de entender as suas criações. Dentro disso, eles determinam uma lei para estabelecer, para representar aquele grupo religioso, por exemplo, né? Aí eles vão dizer que norma dos grupos religiosos, vão dizer, né, que é ser uma tribo, eles vão dizer, e eles vão propagar também as falsas ideologias, vai criar situações, e tudo que você cria dentro de um grupo religioso são coisas irrelacionáveis, entende? Se você cria um grupo, você cria um poder para representar Cristo, automaticamente você vai estar desligado e você não vai estar falando a verdade na presença do corpo, porque você vai estar criando situação para relacionar a sua sociedade, representando o falso Cristo. Esse espírito de criação, ele pode ser aplicado no corpo, que eu quero que vocês compreendam isso, e representando o antissocialismo dos corpos sociais. E ele também pode ser representado no Cristo, o anticristo, ele pode ser representado por Cristo, né? Pelos poderes, pelos direitos que as pessoas têm de se expressar a sua verdade, porém elas vai ser propagada dentro de um grupo religioso. E nesse meio termos, ninguém vai entender ninguém. Eles vão transformar bens em interesses sociais, ou vai transformar os interesses sociais sobre o bem. Então, essa situação, elas nunca vai dar certo, certo? O poder de um corpo comum, ele vai estar habitado com seu corpo, certo? Aqui ele vem, né? Ele vem por ato consciente ou inconsciente. Ele habita aqui e daqui ele vai transformar o seu poder em ato consciente e inconsciente. Ele sai da sua sociedade e entra aqui, entra no corpo, e ele pode transformar em consciente ou inconsciente. Nessa situação, irmãos,
ela vai entrar no corpo e vai transformar em ciências renováveis e não renováveis. E ela vai, se ela inverter, ela vai gerar um conflito. Ou seja, os seus poderes econômicos, ele é econômico. Ele vai vir através dos seus trabalhos, do direito de exercer o seu trabalho, né, sem invadir o... Porém, se você achar que o seu direito econômico é o seu bem, então você não tem amor próprio, tem amor pelas pessoas. Porque os bens, quando Deus caiu, jogou Jesus, né, por terra, fez ele cair na divisão de bens, ele tinha que viver e trabalhar do seu próprio suor. E assim também aconteceria com todos os seus seguidores. Trabalha do suor, né, do seu próprio suor, seja sustentado, entende as pessoas boas, entende as pessoas ruins. Você tem que, né, no livro de Gênesis está tudo isso especificado, isso para nós, né? A história sempre de Caim e Abel. Caim mata Abel e começa a governar no lugar de Abel, né? Nessa situação. Então os bens, os direitos, a divisão de bens, ela vai representar o corpus. Ela vai representar o corpo de cada um, ok? Então, nesse meio termos, você pode até mesmo ser representado o seu poder social, ele pode até mesmo ser um poder bom para se relacionável às pessoas, ok? Ele chega aqui, forma a palavra da vida, então ele pode ser consciente. Porque tudo que você fala na presença do corpo, ele vai se tornar consciente. Irmão, quando vocês estão vigiando o seu próprio corpo, você vai saber mentira ou verdade. Você não precisa criar um espírito de criação maior para governar o mundo. Você precisa apenas falar a verdade na presença do corpo. Esse espírito de criação que vier a ser criado, o anticristo, que durou por 2 milênios, tá? Ele está durando por 2 milênios e vai minguar até nessa noite milenar. Ele está durando 2 milênios. Esse anticristo aqui, ele foi criado por Jesus, ok? Você vai entender o princípio dela. Então aqui, você vem aqui, você tem a chance de falar a verdade para se tornar o seu corpo relacionável na divisão de bens, respeitar o seu próximo e ele respeitar você, mas porém você cria algo para relacionar a sociedade, porque você está querendo sexo e dinheiro. Sempre é isso. As coisas que traem a gente a cometer pecado, perjúrios diante de Cristo, é sempre essas duas expressões. O sexo para representar o corpo e o dinheiro para representar o poder. Porém, quando ele entra para dentro, numa forma corrupta, por exemplo, ele vai produzir coisas muito dolorosas para a gente relacionar à sociedade. Não vai ter bens. Ele vai dizer, eu te amo, falando palavra, irmão, não é. Você sabe quando as pessoas estão relacionando você a interesse, sabe como elas vai se voltar para você com interesse. Elas não vão importar com o seu estado em que você se encontra, a sua vida, no que você encontra. Ela só vai te procurar quando ela lembrar que ela está precisando de alguma coisa econômica. Não quando ela quer relacionar o seu bem. Ela vai entender isso, porque ela já inverteu. Ela está agindo, ela está colocando o seu interesse em primeiro plano. Elas não querem saber o que você dá. Então, nesse meio, ela volta para aqui, relaciona o corpo dela primeiro, e ele vai transformar o seu poder em atos inconscientes, que muitas das vezes
ele pode até ter consciência. Não é engraçado isso? Pode ser, por quê? Se você sabe o que você está produzindo é uma falsidade, né? Porque você não pode dizer que é consciente, porque você está dizendo coisas que não é verdade. Você sabe disso, você estava na presença do seu corpo todo, né? Você vai demonstrar importância, uma pessoa importância, mas quando ele tem alguma coisa para te dar, você sabe que isso é falsidade. Porque você está relacionando primeiro os seus interesses, ok? Você vai relacionar primeiro os seus interesses. E com isso você vai manipulando a sua presa, porque ele pode te gerar algum recurso social. Irmão, nada contra as pessoas, trabalhadores que se interessem, porque realmente existem muitas pessoas que podem relacionar isso, pessoas profissionais do outro lado e pessoas que podem dar o emprego às pessoas. O problema é você não manipular as pessoas, ser para ela expressivo. Olha, eu quero isso e isso. É a absoluta verdade? É só isso que você quer? É isso. Então as coisas se tornam comum, então os seus interesses. Mais na frente no blog nós vamos falar sobre os interesses. E esse interesse, meu irmão, é bom. Quando você é honesto com as pessoas, todos nós podemos ajudar um ao outro. É o que acontece no dia a dia com as pessoas que são boas. Os interesses, eles não são ruins, eles são bons. Só que você não pode confundir o seu bem, o seu amor, a sua origem. Você não pode trocar isso. Você tem que se preservar mais quando se trata dos seus bens. Porque em determinada situação, o melhor você mesmo se tornar um mendigo do que se oferecer os seus direitos de relacionar com Deus para os outros, tentar falsificar isso, porque quando você falsifica esse cara que você falsifica também o Cristo, o seu corpo torna irrelacionável, se torna desligado de Cristo. Tudo que você tem que ser é honesto, não importa, interesses, muitas das vezes eles só tem que separar o poder econômico e o direito de exercer a vida, porque todos nós temos o direito de exercer a vida, porém o nosso direito de exercer a vida, ele é transformado em poder econômico, uma coisa que não vai dar certo. Essa situação, irmãos, tem que estar sempre separado, ok? Sempre está separado. De um lado, o direito de exercer o bem, o direito de exercer os nossos bens, que são a vida, a palavra da vida, ok? E do outro lado, o poder econômico. Isso pode dar certo desde que você entenda o que é poder econômico e bens. Você pode transformar esse aqui em conhecimento, e esse conhecimento, muitas das vezes, ele vai te produzir boas razões sociais. Por exemplo, no que se possa dizer, busque primeiro o reino de Deus, que é Cristo, tá? Né? Reino do corpo não, irmãos. Não se escandaliza com o sacrifício do corpo vivo. Busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a vida e a morte das nossas consciências.